Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Antes Tarde do que Nunca, esse podcast criado para conversar com empreendedores, inovadores e inspiradores também aqui de Blumenau e nossa região. Eu sou o Pancho, jornalista, ao meu lado está Rafael Silva, investidor anjo, mentor de inovação do Centro de Inovação de Blumenau. Tudo certo, Rafa? Tudo certo, Pancho. Obrigado. Tudo em ordem. Posso falar rapidamente dos patrocinadores? Deve. Então tá. Quero agradecer demais a Transpotec. Vocês sabem o quanto eu puxo sardinha para essa galera, mas tem a ver com a forma com que eles lidam com as coisas. Então quero agradecer o apoio que eles dão, não só para a gente aqui, eles dão apoio para Zoológico, para o Projeto Pescar, que é um orgulho maravilhoso que a Fundação Fritz Miller trata. Então obrigado demais, Transpotec, em nome do Ricardo Oríbica, o Luan e todo o time que está lá. Receberam recentemente um investimento, ficaram escondendinho isso da gente, tá? Escondidinho. Então eu quero agradecer demais. Realmente o crescimento, tudo está acontecendo com eles, é realmente o sinônimo daquilo que eles fazem. E também a ProWay, né? Para mim, uma das maiores escolas na área de desenvolvimento. A gente aprendeu um pouco não só no desenvolvimento de tecnologia, como no desenvolvimento humano que eles tratam. É verdade. Então, são pais, né, e mães, e tios e avós do programa Entra 21, que já fez, sozinho, já fez mais de 5 mil devs. Então, obrigado ao Sérgio, a Nayara, ao Guilherme, a todo mundo, né, que apoiou desde o começo, desde que a gente levantou a mão e disse, a gente precisa de apoio para fazer esse negócio, essa bagaça acontecer. Então, obrigado demais a ProWay e também a Transpotec. Quem é que está aqui? 70 quilômetros. Cara, não, o cara que pedala 70 quilômetros em dia de semana não, e ainda matar, trabalha, né? é realmente Acorda um super-herói. 5 da manhã é pau, não. Que está com a gente a surpresa da eleição municipal do ano, né? Na última eleição municipal, o cara que quase chegou no segundo turno por muito pouco, não chegou no segundo turno, o promotor de justiça, o Dair Tramontim, está aqui com a gente hoje. Tudo certo, Dair? Tudo certo. Foi um prazer receber esse convite, uma satisfação enorme estar aqui com vocês. Me coloco à disposição aí para conversarmos. Eu não sei sobre o que vocês vão conversar. Sobre tudo. Eu não fiz questão disso. Sobre a bicicleta, sobre o trabalho, sobre política, enfim. Quer saber quem põe na cadeia, quem não põe, quem tira? Aliás, eu levantei bem cedinho hoje, estava me preparando para um júri muito interessante que eu vou fazer na semana que vem. Então, eu tive esse pequeno ensaio na vida política, voltei para os meus afazeres e continuo fazendo uma coisa que eu gosto muito, que é botar bandido na cadeia. Isso é uma coisa que... Eu quero começar por aí. Assim, por onde? Pela promotoria, né? Ah, tá. Então tá. Tudo bem. Eu ia começar pela política, mas vai. Não, agora vai tu. A gente vê, né? A gente é muito iludido às vezes pelos filmes, né? A gente vê aquele teatro, aquilo tudo que acontece geralmente. E eu nunca vi um júri brasileiro, né? Presencialmente. Presencialmente. Como funciona? É assim mesmo? Como funciona essa preparação? Eu sei que a gente está indo lá no fim da conversa, certo. Mas às vezes, já que é uma coisa que para mim faz todo sentido entender, eu queria saber como é que é isso. E filmes de tribunal são excelentes, né? Eu adoro, né? Apesar de não ser advogado, não está no ramo, mas é muito bacana. Né? Sensacional. A ideia que o cidadão comum tem, possivelmente vocês têm, é o júri do sistema americano, né? Uhum. O sistema americano ele é diferente do nosso, no qual a polícia faz aquela apuração preliminar e a instrução do processo, ou seja, as provas do processo, elas são produzidas diretamente para o corpo de jurados, que é quem julga, né? Uhum. E então, por isso que lá é muito mais emocionante. Por quê? Porque o promotor trabalha ativamente na produção das provas, na argumentação e daquelas nuances todas que a gente sempre se surpreende, até porque os casos são filmes. Uhum. No nosso aqui, é um caso... o nosso sistema é um sistema muito retrógrado, na minha opinião, né? Começa a polícia... faz a investigação, ouve todas as testemunhas, depois vem para o juiz, para o judiciário, o promotor daí denuncia, né? Faz a denúncia, oficializa a denúncia. Aí se faz toda uma instrução, ouve-se todas as pessoas que foram ouvidas na fase policial. De novo. E pasme, lá na sessão do Tribunal do Júri, se ouve normalmente todas de novo. Né? Então, a sessão do Tribunal do Júri ela é muito previsível, porque as pessoas já foram ouvidas 2 vezes, né? E ali eu não quero dizer que sempre se ouve testemunhas, né? Aí a gente escolhe aquelas mais importantes
2 ou 3, né? E se houve o interrogatório do réu novamente, não é comum, não é raro ele mudar toda a versão, né? Às vezes tem uma versão na polícia, outra em juízo, outra no tribunal do júri, e ali se faz essa sustentação, que no sistema brasileiro ela é muito maior, né? É 1h30, por exemplo. O promotor fica fazendo a sua argumentação, a defesa apresenta a defesa, depois vem a réplica e a tréplica, e aí os jurados, no sistema brasileiro, eles julgam por voto, né? No sistema americano tem que ter unanimidade. Vocês têm aqueles famosos casos como o J. Simpson, que demora ali 1 semana, 2 semanas. Baita seriado, afinal. Baita seriado. Muito, muito legal. Mas e uma coisa que é bem curiosa, Rafael e Pancho, é que, por promotor de justiça, quando a gente sonhava lá na universidade ser promotor, o sonho era ser promotor do júri, né? E hoje em dia a maioria dos promotores não gostam de fazer júri. Tanto que eu sou um promotor já em final de carreira e não tenho atribuição específica de júri, e eu normalmente fiz casos mais conhecidos como esse da Bianca Varros, né, que foi um caso de bastante repercussão. Vou fazer no dia 3 um júri muito interessante, um caso que teve aqui na Itopava Norte, de um cara que matou a mãe e a filha. Não sei se vocês lembram, uma engenheira, né? A mãe, uma senhora lá de 60 anos. Que demorou para descobrir Demorou quem quase era. um ano para se descobrir quem era. A polícia tinha várias linhas de investigações e depois, de uma forma inusitada, auxiliada pela tecnologia, né? Porque hoje o sistema de câmeras auxilia muito. De monitoramento. O camarada passar lá, foi um pouquinho, seguiu um rastro que ele deixou, uma camisa, por exemplo, a roupa dele, que ele foi visto nas filmagens, coincidiu com a roupa que ele estava no Facebook dele, olha, né? só. Que era exatamente a mesma roupa. Daí, então, ele não podia... Porque a imagem não era muito nítida, sim, né? lógico. Mas daí, era uma camisa que tinha lá uma escrita, ficou bem fácil, daí a polícia fez um trabalho muito legal e descobriu quase um ano depois. Exatamente, né? demora. Aliás, eu queria falar um pouquinho da demora, não da investigação, porque realmente às vezes é difícil, mas do processo em si, né? Agora mesmo a gente acompanhou o caso do Douglas Junks lá em Curitiba, né? Um blumenauense que foi assassinado em Curitiba por causa de briga de som alto em casa. Imagina, Rafael. Deus, cara. E o que aconteceu? Isso foi em 2017, se não me engano, 2018 ou 2017, ou seja, 3 anos, no mínimo 3 anos faz. O assassino estava solto, aguardando em liberdade o julgamento. Ele foi julgado, né? Depois de 3 anos, ele foi julgado, foi condenado a 14 anos de prisão por assassinato e por porte ilegal de arma. Só que a gente sabe que, assim, em 5 anos ele está fora da cadeia. Ele tem Antes até, né? Antes até ele está fora, porque o semiaberto permite que ele saia de certa forma, né? Ou seja, e o aberto, depois de 5 anos, ele já está fora da cadeia. Pô, eu sempre achei muito injusto isso. Eu sempre achei a nossa legislação muito branda em relação a cumprimento de penas e a aplicação de penas. Queria ouvir um pouquinho daí sobre isso. E sobre essa demora também na justiça, né? 3 anos até nem é tão demorado, né? Pela média que a gente tem, porque tem casos aí que demoram muito mais. Olha, Pancho, eu vim aqui para ser um pouco otimista. Temos o pessoal trabalhando aqui. Vamos falar de tecnologia. Nós estamos mais ou menos, se essa gurizada estão me ouvindo aqui, nós estamos um pouquinho antes da idade da pedra, mais ou menos, comparado se comparar a eles, né? com o que o mundo está vivendo. É inaceitável isso, né? A demora, né? Os casos graves como esse, e principalmente o que é dolorido depois é você ver um cidadão saindo 4 ou 5 anos depois. O nosso sistema é um sistema pró-bandido, é um sistema pró-delinquente, e não só no direito penal, mas no direito civil. O credor parece que é o grande culpado, né? O empreendedor parece que é o grande explorador. Então, o Brasil tem problemas muito sérios, que a gente tem essa convivência difícil com a prosperidade, essa convivência difícil com as pessoas que fazem o certo, e isso tudo acaba respingando nas várias áreas. E no direito penal, ele é assustador. Eu, falando em júri, não faz muito tempo, eu fiz um júri aqui em Blumenau,
demorou ali umas 7, 8 horas. E aí tem aquela parte burocrática no final de assinar atas ali. Aí quando eu desci da sessão, fui pegar meu carro, me encontro com o réu, foi condenado a 14 anos, e ele no meu lado, indo para os afazeres dele, né? Ô, doutor, um abraço para o senhor, tá bom, segue a vida. O cara foi saiu em liberdade. O cara foi condenado a 14 anos, saiu junto comigo. E se eu fosse no Angelone, eu fosse comer um lanche ali, era possível que eu estivesse sentado numa mesa e ele sentado na outra. Então, isso é um sistema insustentável. E aí a resposta que eu dou para tudo isso é que hoje o Brasil mata mais gente por arma de fogo, faca e outras coisas, do que a Síria, por exemplo. É muito mais seguro você fazer uma viagem para a Síria, que está aquela guerra que nos choca, do que talvez ir para o Rio de Janeiro, lá para cima, Recife, Alagoas. Fortaleza, que será muito violento agora também. No ano de 2018, 17, eu vi um dado, nós tivemos 60 mil mortes, em torno de 56, 58, 60 mil mortes de violência. Não estou falando de acidente de trânsito e outras coisas. Então, isso é uma carnificina insustentável. É uma cidade de Indaial, por exemplo, sendo dizimada por morte violenta. Então, por que isso acontece? Em grande parte por conta da impunidade e principalmente pela sensação de impunidade. Que ela é muito grande. É a sensação que é o grande, né, o poder, em teoria. Né? Se tu tens a sensação de nada acontecer, acho que no teu... Porque geralmente quando acontece algo assim, principalmente de um cara desse que mata pelo som, é algo muito... Né, tipo, aconteceu algo ali dentro do cara que ele foi para cima do outro e aquilo cegou ele foi lá e matou o cara. Mas quando existe essa sensação, cara, se eu fizer algo, for nutrido, as pessoas serem condenadas de forma mais verdadeira, aquilo é nutrido, né? Quando acontece uma coisa daquela, é impossível o pensamento dele não fazer uma cara, para aí que tu vai se ferrar. Né? Então, eu acho que isso que tu falou agora, a sensação, ela é muito poderosa. Né? Eu vou apresentar, não querendo politizar a conversa, um dado. Porque tem muita simbologia de como as autoridades, como o sistema se manifesta em relação a essa situação toda. Quando o Bolsonaro, a gente conhece, goste ou não goste, ele tem uma visão muito clara em relação ao crime. Né? Para ele, até uma visão, às vezes, um pouco exagerada. Bandido bom, bandido morto. Tem uma visão bem forte nesse sentido. Assim que ele assumiu em 2018. Por isso que eu falei lá, dado 2017, 2016, 2015. Fora a do criminalidade, ela caiu assustadoramente. Se olhar dados de Santa Catarina, no Brasil inteiro, caiu muito. Por quê? Porque veio uma nova mensagem, uma nova ideia, e sem que as polícias fossem aparelhadas... Isso que eu ia dizer, sem nenhuma mudança estrutural, né? Não daria tempo. Exato. Não daria tempo em 1 ano, 2 anos, para você aparelhar a polícia e tal. Mas só aquela mensagem, ela é bem importante. E vou apresentar um dado eleitoral. Né? Blumenau, se vocês... você que é bem informado, vocês sabem disso, o Bolsonaro, o Bolsonaro fez aqui em torno de 70, quase 80% dos votos. Coisa assim. Por aí. No presídio, preso vota, né, do Brasil, preso vota, tal qual vocês, eu, qualquer um outro. Né? No presídio, o Haddad fez 90% dos votos. Né? Deu quase ao contrário. Por quê? Porque... Isso é um termômetro, né? É um termômetro, né, sobre como as pessoas, os presos, avaliam quem é que vai nos dirigir, qual é a mensagem que vem. Então, eu acho que é muito importante que se discuta esse assunto, que a sociedade debata isso, porque, repito, do jeito que as coisas estão, o nosso sistema não tem como continuar, a gente vai ficar enxugando gelo a vida toda. E aí entraste num assunto que me interessa bastante, que é justamente o nosso sistema penitenciário, né? Que é um negócio absurdo, assim. Bizarro, eu não consigo imaginar que alguém vai ser... vai melhorar dali. Né? Vai melhorar, enfim, vai ser consciente do que fez, enfim, não tem como fazer isso no nosso sistema, né? É uma realidade terrível, né? Daí tem esse contato com esse mundo, né? Terrível. A realidade do sistema penitenciário ela é chocante. Eu, inclusive, trabalhei, lá quando eu estava na universidade, trabalhei
na penitenciária como estagiário, conheço relativamente bem o sistema, mas eu quero dizer, vou decepcionar vocês aí no ponto, dizer para vocês o seguinte, fala-se muito em o índice de reincidência, essas coisas todas. No fundo, o índice de reincidência existe no Brasil inteiro, no mundo inteiro. Né? Um tempo atrás, falando em pedalar, eu realizei um sonho muito antigo, que foi fazer um pedal na Suécia. Queria conhecer o mundo que dá certo, como é que é, os países onde a bicicleta nórdicos, é respeitada, né? A bicicleta empoderada. Deve ser um lugar muito chato para viver, porque como é que vive um jornalista lá? Né? Não tem notícia ruim. O jornalista vai falar do patinho que está na lagoa e quebrou a patinha. Vai dizer assim, foi desviado tanto de uma obra. Não tem, né? Presídio, crimes. Sim. Mas daí eu passei na frente de um presídio lá, espetáculo, parece o estacionamento aqui do Centro de Inovação, né? Tudo bonitinho. E o índice de reincidência deles lá é muito elevado. Alto também. Muito elevado. Então, eu tenho uma visão, quando eu digo vou decepcionar vocês, no seguinte sentido: cadeia não é para recuperar, cadeia é para punir. E se você conseguir, punindo, recuperar, né, dar educação, dar valores lá para os presos, ótimo, eu defendo isso. Não defendo que eles cumpram pena nessas condições degradantes, porque o que é ruim piora. Mas claro, a visão que eu tenho, a cadeia é para castigar o cidadão. Não é uma referência para ele ter lá Netflix e um monte de outras coisas. Tem que dar trabalho, tem que dar orientação e uma série de coisas. Mas a cadeia é para tirar o cara de circulação. Sim. É para deixar... Pelo menos, enquanto ele está lá, a gente tem uma sensação razoável de segurança. Porque se você olhar, por exemplo, os assaltantes, cara, né? O assalto é um crime terrível, cara, terrível. Porque o cara vem e te bota um revólver na tua cabeça, tu fica traumatizado para o resto da tua vida. Sim. Tem gente que construiu a casa dos sonhos, né? Foi assaltado, ele se desfaz daquilo porque ele não consegue mais ter paz. E um assaltante que te bota uma arma na cabeça, ele fica no Brasil hoje, quando é preso, fica 8 meses preso. Né? Então você alimenta. Qual é o problema do crime no Brasil? É que a gente trata ingenuamente o crime igual. Todos os tipos de criminosos. E nós temos 2 tipos de criminosos. Temos os criminosos circunstanciais, que somos eu, você, qualquer um de nós pode cometer um crime no trânsito, perder a cabeça aqui, lá. E tem o criminoso profissional, né? Aquele que exerce o crime como atividade econômica. E a atividade econômica, ela avalia o quê? Risco. Né? E hoje no Brasil, você pratica 20 assaltos, a polícia consegue pegar um. E aquele é tratado a pão de ló. Ele sai 8 meses depois. Então, ele vai até utilizar para fazer o network ali, para estreitar relacionamentos, aprender novas técnicas, né? E sai livre, leve e solto, porque ele sabe que se ele for preso de novo, né, ele vai ser tratado... ele já fez até amizade. Ele já fez até amizade. Até amizade, ele vai chegar num ambiente bastante... Por isso que o crime organizado no Brasil é um crime, é uma atividade econômica que tem, não é computada no PIB, mas se você computar o crime organizado, eles movimentam bilhões com certeza, reais, né? Com certeza. Hoje o PCC, que é uma grande organização criminosa, tem mais soldados do que as polícias militares do Brasil. E com disciplina, com orientação, com resultado... Metas e por aí afora. Que loucura. E como consertar tudo isso daí? Falta vontade política aqui no país? A longo prazo, cara. Isso aí mas não começa nunca, né? A sensação que a gente tem é que nunca começa essa história. Começa. É difícil. Essa ascensão que o Brasil tem tido, né? É impossível a gente não olhar o Brasil de 20 anos atrás e o Brasil de hoje e não criar uma referência positiva. Né? Tipo, o Brasil é um país diferente, é um país melhor, é um país mais que dá a possibilidade de olhar e dizer, daqui 15 ou 20 anos eu vou fazer isso e aquilo, e as coisas vão acontecer. Eu vivi os anos 80 ali,
de forma figurativa, olhando meu pai principalmente, e eu via o quanto aquilo era traumático. As oscilações da economia, principalmente. O guardar alimento, as compras que perdiam o valor, e hoje a gente não tem mais isso. Eu estava até falando agora numa reunião, dizendo, não fala muito alto, Rafa. Hoje tem muitos milionários o Brasil, né? Antigamente o Brasil tinha, sei lá, algumas centenas. Hoje tem alguns milhares de milionários. Milionário talvez é uma palavra até meio pejorativa, mas existe uma riqueza um pouco mais distribuída. Eu vejo, é impossível, a gente isso talvez não a gente não está caminhando para algo melhor, porque as coisas vão evoluindo a partir do que elas vão evoluindo, né? Tu acredita que a gente vai ter um país melhor ou tu acha que a gente ainda tem aquele voozinho de galinha? Pois é, Rafael, eu sempre fui otimista, mas eu às vezes me surpreendo assim com elevada dose de pessimismo, na medida em que a gente... Vou dar um dado, por exemplo. Esse salto de qualidade que a gente teve, eu acho que nós melhoramos muito, né? Tem a ver com a questão da educação, né? Eu acho que a educação ela é a mola propulsora de tudo, né? Ela é o agente transformador. E eu me incluo nisso, né? Eu sou alguém que sempre estudei escola pública, meu pai um pequeno agricultor, e eu consegui essa relativa ascensão social graças à educação, né? E aí quando você vê nessa questão da pandemia, né? Eu me dá vontade de chorar, cara. Eu sou professor, né? E ver que o Brasil foi um dos países que mais maltratou os nossos alunos. Nós somos os primeiros a fechar, os últimos a voltar. Você pode levantar os dados europeus, por exemplo. Eles ficaram lá, quando muito, 60 dias, né, com as escolas fechadas. As nossas escolas aqui foram as últimas atividades a voltar à aula presencial. As boates estavam voltando, os bares, os restaurantes, e as escolas estavam fechadas. A Universidade Federal está indo para quase 2 anos, né, sem aula presencial, que loucura, quando a vida voltou praticamente ao normal, né? Então, isso é assustador. É assustador porque isso tem um impacto muito grande, né? Vocês que trabalham na área da tecnologia sabem qual é o problema que nós temos hoje em Blumenau, principalmente, a questão da mão de obra, né? Da mão de obra. Como é que você vai ver uma luz no fim do túnel com as escolas praticamente fechadas 2 anos? Então, se ela era ruim, vai piorar. Esse é um dado. Outro dado que me causa muita desesperança foi essa questão, esse salto que nós demos, que eu acho que ele foi extremamente importante, foi no combate à corrupção, né? Eu sou promotor há 32 anos, e quando eu comecei a trabalhar no Ministério Público, a gente não conseguia processar nenhum vereador de um grotão, né? Não existia essa possibilidade, existia interferência política, o delegado começava a investigar, ele era removido, os caras falavam, tinha interferência política muito grande. Todo mundo era amigo de todo mundo. Antes de 2013, acho que não existe nenhum registro, né, de alguém que foi para cadeia, né, que era muito difícil. Se tem é porque foi alguma coisa era muito esporádica. Era bizarro, né? E aí, então, olha só, né? Quer dizer, uma pessoa numa história não poderia ter um salto como nós tivemos. Então, a gente não conseguia nem investigar. De repente, começamos a investigar, mas não conseguia punir. Né? Vídeo Maluf, que você não tinha nascido, lá na década de 70 ele distribuiu Fusca e outras coisas, ele só foi para a cadeia agora com 90 anos de idade. Ele deu nó no sistema judiciário durante quase 50 anos. Né? Sim. E ria disso ainda, né? Ele ria disso, né? Sim, exatamente. E aí depois nós mudamos a fase do investigar, do processar, mas não condenava. Né? Depois passamos a condenar, mas não cumpria a pena. E aí, de repente, nós viemos com mensalão, depois Lava Jato, e eu presenciar ex-deputado, governador, presidente, ex-presidente preso. Isso me deu uma esperança tão grande, né, de ver meus filhos com 14, 15 anos, assim, a minha geração vai entregar um mundo bem melhor, um Brasil bem melhor para vocês. E, de repente, a gente vê no tapetão, de uma forma descarada, o Supremo simplesmente jogar tudo isso na lata do lixo, né? E, principalmente, as pessoas não reagirem. Sim, e, verdade. Principalmente, eu encerro aqui, quando eu ouço pesquisas dizendo
que o Lula é um dos possíveis presidente, um índice de pesquisa que nos assusta a possibilidade. Quer dizer, o cara tem cheiro de cadeia ainda, né? Porque a cadeia tem cheiro. Trabalhando com o preso, quando vê, ele tem um cheiro próprio. Ele está com um cheiro de cadeia e se legitimando, se apresentando... Para ser presidente da nação, né? Discursando em parlamentos mundo afora, como um presidente daquilo que já foi a sexta economia do mundo. Né? Então, isso é inaceitável, algo assim. Então, ao mesmo tempo, Rafael, para concluir, que a gente deu um salto de qualidade em vários cenários, combate à inflação, uma série de coisas, nós hoje... Então, aquilo que depende do Estado, segurança jurídica, por exemplo, é o caos no Brasil. A gente não tem segurança jurídica. Investimento é barrado por causa disso. Como é que você vai investir? O cara passa 2 anos tentando fazer um absurdo. É uma coisa insana. Então, eu acho que a gente precisa ajustar. Então, essa eleição do ano que vem, ela vai ser um divisor de água para a gente, quem sabe, estabelecer alguns rumos. Sabe, surge aí uma terceira via consistente, vai saber, né? O Brasil é bastante versátil nisso. Sim. Então, essa é a minha esperança. Agora, se a gente tiver... Os meus filhos foram em passeatas ali para tirar impeachment, eu levava eles para ensinar como é que um cidadão deve se comportar. Agora, tu imagina, agora o meu menino faz 16 anos, minha menina 15, se eles vão dizer, pai, tá, mas... Tudo aquilo que a gente fez foi por água abaixo. E aí, qual é o tipo de referência que eles vão ter? O que nós vamos falar para esses jovens? É muito triste isso. Né? Então, eu sempre digo que o Brasil ele dá uns 4, 5 passos à frente, mas retrocede muito. Para dar uns 10 para trás, não é muito difícil. Então, esse cenário. Mas também, por outro lado, eu acho que essa ebulição toda, essa gurizada, a informação, né, que hoje já não se controla mais como se controlava até bem pouco tempo atrás, talvez isso permita que a gente renasça das cinzas e toque a vida para frente. O nosso tempo passa rapidinho, eu quero virar esse assunto, aproveitar esse gancho. Foi esse cenário que te levou para a política, Tramontim? Foi. Eu participei pela primeira vez, eu nunca tinha sido, sempre brincava na lição, candidato nem a síndico. Né? E aí eu encontrei um partido que tinha as ideias e uma forma de fazer política que coincide com a minha. Tinha ou tem? Tinha, né, na ocasião, quando... Eu estou dizendo isso porque eu tive que me desfiliar. O Pancho é bom para pegadinha. Eu tive que me desfiliar. Entendi. Então, eu não posso falar... Até aquele momento tinha. Eu tentei. Mas... Valeu, Pancho. O que aconteceu é que esse cenário todo me fez dar esse passo de ousadia. E eu tinha um objetivo, que era tentar... Eu queria ganhar, né? Mas, ao mesmo tempo, ninguém entra para perder, né? Deixar um legado da minha participação, que é mostrar que é possível que pessoas fora da política, né, se apresentem, né? Pessoas bem-sucedidas, porque eu acho que a política ela tem que ser urgentemente ocupada por pessoas que deram certo em outros setores. A política não pode jamais ser, como no Brasil, uma profissão. Sim. Em que as pessoas entram na política e dependem da política para viver. Isso é muito ruim, essa profissão da política. E o ideário do Partido Novo, quando ele não admite mais do que uma reeleição para o mesmo cargo, quando ele não admite esse pula-pula, sair de um cargo e para outro, quando não usa fundo eleitoral. Então, você vê, alguém que nunca tinha concorrido a nada, né? Sem dinheiro, com a força das ideias, né? Batendo canela de dia e noite, de bicicleta, levando a mensagem, eu me senti assim muito confortável. Foi um bom momento? Gostou dessa experiência? Eu adorei essa experiência. Vai voltar? Aí, uma pergunta que eu te faço e que é uma coisa que eu percebo muito, né? Na política principalmente, né?
quando tu escolhe um partido, quando tu se coloca à disposição de tentar um cargo público, né, para poder, de alguma forma, tentar mudar isso ali, tu automaticamente tu se torna um escolhedor de lado, assim, sabe? Tipo, isso te machucou de alguma forma? Tipo, né? Parece que quem não está contigo é seu total inimigo, né? Isso e cada vez mais, né? Esse cenário é cada vez pior aqui no país. É cada vez mais polarizado. Não só no país, no mundo. No mundo inteiro. O mundo está muito polarizado e muito intolerante. Perdeu amigos com relação a isso? Não. Eu me disciplinei. Eu sou um camarada muito disciplinado. Eu acordo cedo, né? Eu não perco tempo. E eu me disciplinei em algumas coisas. Assim. Por exemplo, e isso foi um luxo para mim. Então, se eu viesse, por exemplo, aqui, me apresentar, e por causa da pandemia, a campanha ela foi muito limitada. Sim, assim, a gente teve que fazer em ambientes muito restritos. Então, eu vinha e falava para as pessoas aquilo que eu pensava. Eu não pensava em voto. Eu botei isso na minha cabeça. Eu não estou pedindo voto. Estou colocando o meu ponto de vista em relação às coisas. Estou apresentando uma biografia de alguém que acho que tem autoridade moral para falar, para se apresentar, e estou defendendo ideias que eu acho certas. E na medida em que eu apresento essas ideias de forma clara e você assimila, você concorda, você não só vai votar em mim, como você vai pedir voto para os teus amigos. E foi isso que aconteceu. Por isso que a gente foi exitoso. Crescendo, né? Se a campanha tivesse mais aí 2, 3 dias, seguramente a gente teria ido para o segundo turno. E aí, no segundo turno, a avaliação que fazem e que eu faço, aí zerava o jogo, aí eu não teria mais só 13 segundos. Teria o mesmo tempo, teria né, o mesmo do adversário. tempo, né? Teria espaço na televisão, na mídia em geral, não teria 12 candidatos, porque muita gente não votou em mim, porque nem sabia que eu era candidato. Né? O eleitor comum, ele decide ali nos últimos 4 ou 5 dias. Na ida. Na ida Aí eu entendi, Rafael. Na realidade, ele decide por grupos de WhatsApp. O que vocês vão votar? Eu entendi daí aquela lógica, por que antigamente os candidatos despejavam aquele monte de santinhos na rua, em volta das sessões, que era justamente porque um monte de gente para pegar o indeciso. Pegava ali, é esse que eu vou votar. Então, é nesse sentido que... Tramontinho, eu lembro que logo depois da eleição, conversaste com o Evandro de Assis, ele publicou uma nota falando da tua experiência e tal, e eu lembro muito bem que tu falaste sobre a satisfação que tivesse, satisfação entre aspas, de conhecer uma Blumenau que tu não conhecias. Uma Blumenau que está escondida aí nos recantos da cidade. Né? Me conta um pouquinho sobre essa experiência, legal. Tramontinho. Aí, quando eu volto ao que eu falei antes, de que na política é um terreno, não generalizando aqui, mas de aventureiros, né? Pessoas que não dão certo em outras coisas e acabam vendo uma luz no fim do túnel e o pior que conseguem, né? Por quê? Porque os bons não se apresentam. Sim, né? Os bons deixa, há espaço para isso. Né? Porque, assim, antes de tu responder essa pergunta do Pancho, é isso, né? Tipo, a natureza política na cultura dos nossos pais cara, fica quieto, faz o teu. Né? Tipo, não te mete. Não te mete, cara. Não faz sentido, entendeu? Então, acho que essa é a pegada. Né? Então, assim, foi muito interessante eu conhecer... eu visitei muitas empresas, né, que me abriam portas. E como tem coisas boas acontecendo na cidade. Concordo. Como tem gente empreendendo, como tem ideias inovadoras sendo colocadas em prática. Você falou aí da ProWay, né? Conhecia de nome. Eu fui lá, o Sérgio me recebeu muito bem. Você vê uma escola de excelência, né? Aqui no nosso quintal e que a gente não conhece. Né? A gente vai para a região industrial aí, as pessoas ali dando duro, o empreendedor no chão de fábrica ali, uma vida de dificuldade, e aí a gente sentindo, né, isso me sensibilizou, porque eu faço parte da burocracia. Eu sou um burocrata, né? Na área do direito, na área penal, mas eu sou um burocrata. E o burocrata, ele vive num mundo isolado que parece que o mundo que existe é o dele. Né? E aí eu sentia nessas pessoas a angústia, né, do atrapalho que o Estado, que o poder público faz na vida de quem empreende. Então, eu passei
não só a respeitar mais, mas a admirar a força de vontade desses empreendedores, em especial os pequenos, né? Porque o grande tem uma estrutura. Ele vai pedir um alvará, vai pedir fazer defesa de um processo administrativo. Ele tem uma estrutura. O pequenininho, não. Né? Aquele camarada que tem ali 7, 8 funcionários, ele é o primeiro que chega na empresa, ele é o último que sai, ele não tem final de semana porque ele tá reunindo força para matar o leão que já vem na segunda-feira de manhã. Né? Então, isso me transformou, né, de uma forma que hoje eu tenho muita dificuldade lá no meu dia a dia de ver coisas que a gente exige, às vezes, achando com uma certa normalidade. E sem perceber que do outro lado tem um cara ali que está dando. É isso que eu ia perguntar para ti. De certa forma, essa experiência mudou a tua maneira de atuar no Ministério Público? Em algumas coisas. Muito. Por quê? Porque você saiu da bolha. A gente vive uma bolha, né? Vive da bolha. Cada um da sua, né? Claro. Então, por exemplo, uma coisa que eu falo para os meus colegas, e hoje eu sou o chato lá do Claro Ministério que fica. Público, sou chato porque eu falo assim, não é bem assim, cara. Não é bem assim, né? Então, quando eu falo com os promotores ambientais, por exemplo, eu defendo o meio ambiente como qualquer pessoa minimamente sensata defende. Agora, o regramento que nós temos hoje, você empurra as pessoas para informalidade, para irregularidade e por aí afora. Né? Então, eu disse para eles assim, que correr desses morros e tal, você quer fazer um loteamento hoje? É um inferno. Você quer fazer um desmembramento? É um inferno. Né? E aí eu disse para eles assim, a gente exige tanto aquele padrão dinamarquês morando na Zâmbia, né? Exige tanto. E eu disse, eu desafio vocês que 70% das obras de Blumenau são irregulares. Sim. Mas sendo otimista. Por quê? Porque tu vai nesses morros aí, recuo, as coisas começam erradas. Porque quando você dificulta mais, né? Você tem um grau de exigência elevado, as pessoas transgridem. Por quê? Porque as pessoas precisam morar. Né? As pessoas precisam ter um local para construir. Então, é uma questão de sobrevivência do negócio. Tipo, ele precisa botar uma máquina a mais, ele vai puxar um negocinho em cima daquele ali. Faz um puxadinho. Por quê? Porque se ele for na prefeitura... Meu Deus, demora um monte. Pedir uma licença... Né? E aí a empresa já faliu, a concorrência já devorou, enfim. Então, por exemplo, você resolve botar uma padaria. Né? O que acontece? Você vai locar o espaço, né? E aí vai pedir para alguém dizer da viabilidade. Eles demoram 2, 3 meses para dizer que você tem que estar pagando aluguel. Né? Aí chega lá, exige 1000 coisas e no final diz, não, esse local não é adequado. Né? Aí o cara já morreu antes de iniciar, morreu na casca. Então, a vida do pequeno empreendedor, ela é muito, muito difícil. Né? As exigências, o peso do Estado, ele é demasiadamente desproporcional. Então, eu não estou aqui falando que a gente deva estimular uma terra sem lei. Não, obviamente. Muito pelo contrário. Mas, né? uma transformação. Mas a gente precisa simplificar. Você não pode jamais, e isso é uma prática que acontece aqui em vários lugares, demorar mais tempo para ter a licença de construção do que para construir o prédio. Sim. Está errado isso. Eu digo isso porque eu fiz um pequeno investimento, construí um prédiozinho de 2 andares aí no meu bairro. Eu demorei 1 ano e 8 meses para conseguir o alvará de construção e construir em 8 meses. Né? Então, é uma coisa insana. Né? Isso que eu não dependia disso, não precisava disso, era um investimento para o futuro. Então, tu imagina o camarada que precisa fazer o lançamento, precisa vender, precisa receber para financiar a própria obra. Como é que o camarada vai aí, quando pega o momento que está aquecido imobiliário, tu começa a fazer, mas depois daqui 3 a pouco, anos já o não momento tá mais já, aquecido, exatamente. aí o prédio começa a subir. Exatamente. Realmente é uma coisa bizarra. E aí, então, vem a grande matriz da corrupção, né? Sim. Que é a burocracia. Claro. A burocracia é a mãe da corrupção. A burocracia, o jeitinho. Ali ele começa a aprender que tem que dar o jeitinho. Claro. E se dá o jeitinho, isso se perpetua para o resto da vida, ponto final. Porque a corrupção ela tem sempre 2 lados, né? É quem pede e quem dá. Agora, tem uma coisa que eu digo que no Brasil é um pouco diferente, porque, às vezes, quem paga, eu estou dizendo, às vezes,
generalizando. Quem paga, ele não é o corrupto, ele é extorquido. Né? É uma extorsão. Sim. Porque às vezes é uma forma de sobrevivência, claro. Né? Porque ele tem um prazo para entregar a sala, o apartamento, multa contratual, e os caras ficam embaçando ali o habite. Mas a mão mais forte vai em quem paga, né? Não em quem recebe. Né? Não, a pena é a mesma. É a mesma? É a mesma. Então eu sempre achei que a corrupção ativa tinha uma pena maior do que a corrupção passiva, que era quem recebia. Não, é o passivo, que é o mais ativo. Sim, né? Eu acho que o passivo deveria tirar o couro dele. Tanto que antigamente tinha uma teoria que diz que as primeiras punições por corrupção lá na idade antiga era o chamado escapelamento, que era tirar a pele dele e forrar a cadeira que ele ocupava para que o próximo chegasse com aquele cheiro de pele ali, saber o problema o peso do negócio. Eu acho que o funcionário corrupto é uma coisa assim insustentável, por exemplo, no Brasil, ele continuar no cargo, por exemplo. O corrupto, você tem que botar ele na cadeia, porque ele não só tem aquela vantagem, ele alimenta toda uma estrutura e ele cria desesperança. As pessoas... Imagina você vai na prefeitura, em qualquer lugar, no estado, na polícia, e alguém te pede uma propina, cara. Você passa até a tua quinta geração vai odiar e vai desconfiar daquele sistema. E quando, às vezes, não é assim. Né? A maioria das pessoas são corretas, sim, mas acaba maculando muito a respeito disso. E detalhe, a notícia ruim vale mais que a notícia boa. Então, sempre, o cara que paga uma vez, ele fala para todo mundo que ele teve aquela experiência ruim. Né? Tramontim, qual é a tua função hoje no Ministério Público? Eu estou em retirada, né? Eu já estou... Ele está muito feliz com essa retirada. Estou percebendo que ele está leve, né? Eu só estou precisando de alguma coisa para porque vamos empreender, uma pessoa ativa como eu vestir pijama não dá, né? Não faz isso, pelo amor de Deus. Não, como se diz, não orna, não combina, né? Mas eu estou pensando já em sair, por isso que de vez em quando peço para a gurizada, mas não, deixa eu fazer um júri aí e tal, que é para eu também não perder a embocadura. Eu não sei o que eu vou fazer da minha vida, mas eu imagino que dentro dos próximos 3 anos por aí, daí meus filhos já vão entrar na universidade, né? Eu também uma das coisas pelas quais eu não me aposentei ainda é porque a gente precisa servir como exemplo para os filhos. Imagina os filhos ali com 14, 15 anos vendo o pai ganhando 20 e poucos mil por mês de pantufa. Né? Pantufa de dinossauro. Assim, né? Ali, 10 horas da manhã vendo série, sem assunto. Não, isso não pode. Então, eu estou me preparando. Aliás, você se aposentar é uma coisa pesada, né, para quem trabalha tantos anos, né, mais de 30 anos fazendo isso, não sei fazer outras coisas, tem que aprender a fazer outras coisas, mas, por outro lado, eu tenho que também pensar nisso, porque eu acho que ainda dá tempo de eu começar alguma coisa, né, eu tenho vitalidade, eu tenho vontade. Eu falei para ti, e fora do ar eu vou falar, o meu pai tem 79 anos e a gente fez uma transformação da empresa quando ele tinha 60. Né? Então, meu pai, de certa forma, nunca foi é tarde, recomeço daquilo que ele já vinha fazendo há alguns anos, e essa transformação transformou meu pai num adolescente. Hoje, o meu pai vai completar 79 anos, dia 2 de janeiro, ele é um menino. E até eu brinco, eu falei pro Pancho, eu falei, cara, eu vim de viagem, meu pai foi me buscar e ele nunca vai me buscar. Ele foi me buscar para cobrar as metas dos próximos 10, 15, 20 anos. E ele tá com 79. História para ele falar um jovem. Então, isso é muito importante assim, para ti. Cara, não para. Nem que seja para brincar de fazer merda, mas não para. Rafael, uma coisa bem importante, por isso que eu ainda peguei licença nesse semestre pela primeira vez na FURB. E teu pai é exemplo, né? Meu Fala pai é como exemplo, é que foi. O meu pai tem uma história interessante. Quando ele tinha 83, 84 anos, ele dividiu lá as terras, tinha um pedacinho de terra lá, e aí papai, eu não preciso, né? Ele falou, não, filho, mas eu gostaria que tu pegasse. O pai trabalhou a vida toda, queria dar igual para os filhos, sistema italiano e tal. Me deu um pedacinho de terra lá, uns 7, 8 hectares. Aí eu disse, então o que vamos fazer com isso?
Ele falou assim, ó, vamos fazer um reflorestamento. Né? Aí eu disse assim, então, vamos plantar eucalipto. Sabe quanto tempo é o reflorestamento? Aí, na conversa, eu digo, tá, pai. Não, ele falou, porque daqui uns 15 anos a gente já começa o desbaste aqui, ali e tal. Então ele morreu agora, como disse, há 15 dias atrás, com 97 anos, né? E já estava usufruindo de um dinheirinho lá do reflorestamento. Então, isso para mim é muito importante. Por quê? Por que ele viveu tanto tempo? Porque ele queria viver, porque ele se sentia útil. E planejou sempre, o tempo todo planejando pela frente. E eu me cuido muito para não viver encostado ou conviver com pessimista. Pessimista, para mim, é um ser desprezível. Então, eu gosto muito de conviver com essa gurizada. E aí, por isso que eu ainda estou na universidade. Por quê? Eu, convivendo ali com gente de 22, 23 anos, é espetacular. Testosterona, isso ali. Isso por osmose. Ela vem na cara do gol ali. Então, essa convivência que eu tenho com essa gurizada... Obrigado por apagar a luz. Ela apagou a luz para dar um charme aqui na nossa apresentação. Eu tenho umas perguntas para te fazer. Vamos lá. Perguntas acabou básicas. o tempo, essa é a verdade. Então, qual foi a maior dificuldade ou foi uma péssima escolha? Nessa tua carreira, São na tua 4 vida. perguntas, que é feito para todo mundo. Dificuldade ou uma péssima escolha? Eu vou dizer um arrependimento que eu tenho, né? E me desculpe. O meu Ministério Público foi ter entrado no serviço público. Eu acho que eu tive uma carreira exitosa, eu tenho uma vida confortável, consegui as coisas que eu precisava na vida, sou respeitado por isso, quem sabe esse êxito que eu tive foi em decorrência disso, mas se eu fosse voltar no tempo, eu não voltaria a ser servidor público, porque, e não que eu seja melhor do que ninguém, mas eu acho que ele te enquadra muito. Né? Você, no serviço público, você tem uma linguagem própria, tem uma ação própria e, principalmente, você não consegue se diferenciar muito da estrutura. Então, o bom e o ruim ganham exatamente a mesma coisa, então não há um estímulo. E eu hoje, convivendo, eu acho que o meu mundo mesmo teria sido empreender. Eu gostaria de ter sido um empreendedor. Né? Na época... Não fala gostaria, vai ser, tá? Posso ser. Na época, eu pensei em um monte de coisas para fazer quando eu fui escolher o curso. E eu acabei escolhendo o direito, acho que fui bem sucedido, se eu tivesse sido advogado, sido bem sucedido, mas eu gostaria de ter mais desafios. Né? Você, de qualquer forma, você sabendo que no final do mês o dinheiro vem, que as tuas férias vêm e tal, elas te levam para um certo acomodamento. Te amortece, né? Te amortece. Exatamente. Então, eu acho que eu teria, humildemente, eu acho que eu teria tido mais coisas a dar do que eu dei. Mas, Entendi, enfim, sou grato. Legal. Acho que a vida Que legal, que legal. Emenda a pergunta agora no que ele empreenderia, né? Agora vai. Exatamente. Tem que... Eu acho que essa aqui, na realidade, não é o que faria, né? Mas é o que vai fazer. Se fosse empreender, já tem alguma coisa no radar? A pergunta é, se fosse empreender, no que área? O que ia fazer? Eu acho que hoje... Começou pela construção, né? A gente já sabe, né? Se fosse assim, uma coisa assim, mais ele está com cara de pensamento, chefe, assim, de cozinha, sabe? Eu gostaria eu acho que o futuro mesmo é a área da tecnologia. Né? Vai conversar com o Rafael depois da entrevista. Então. Isso não dá. Não, vamos combinar, né? É a área da tecnologia. Eu gosto muito do ramo imobiliário. Né? Se eu fosse, eu acho espetacular. O Brasil ainda tem horizontes imensos, né? Mas é uma área bem difícil, né? Porque ela é muito amarrada. Né? Agora, com essa insegurança aí de volta de inflação, né? Você é um guri muito novo, não sabe o que é viver com inflação. Eu sei. 88%, aquela maquininha clec-clec era o melhor barulho do mercado. Meu pai escondia carro porque ele aumentava o preço. Exatamente. Escondido no carro. E a inflação, eu sofro muito com ela, porque a inflação ela detona a vida do pobre. Do pobre. Nós nos defendemos. Né? A gente de classe média, alta, se defende, você repassa. Né? Agora, o assalariado não repassa. Falta você
comida no prato. Você depois, vai ver o ano que vem o estouro que vai ser. Por quê? Porque a vida real, eu vou para supermercado, faço as minhas compras, eu cuido da minha vida pessoal e eu percebo que as coisas aumentaram muito. Muito mesmo. No mínimo 50%. 50% é fichinha em algumas coisas. Né? Você vai comprar carne, elétrica, tudo, carne. Né? Picanha não dá mais para comprar. O italiano, pão duro que nem eu, rapaz, não dá. O cara foi lá, não, a alcatrazinha até é boa, tal, né? Por quê? Porque as coisas encareceram muito. E o salário continua o mesmo. Tramontim, essa segunda semana eu fiz voto de pobreza. A situação é, cara, o que a gente gasta na rua, bebendo um cafezinho de 15 reais, comendo um almoço de 45 reais, no final do mês é uma coisa obscena, entendeu? Então, os preços tomaram uma proporção esmagadora. Quem não tiver um mínimo cuidado daquilo que possui, não vai sobreviver os próximos anos. Concordo 100% contigo. Eu acho que o cenário de 2022 é desafiador, né? As pessoas se iludiram um pouco com essa questão da pandemia. O choque é transformador. Né? Tem até um estudo depois de 2001, ali nos Estados Unidos, que é o choque das Torres Gêmeas, o consumo explodiu pós. A situação das pessoas geralmente passar por algo traumático faz elas, por algum motivo, acelerarem compras. Também não sei o porquê. Tá? Qual a lógica? Escreveu algum livro ou não? Tem que escrever essa biografia, tem que estar num papel, cara. Não, quando eu fiz o mestrado, muitos anos atrás, era sobre incentivos fiscais e tal, e aí na época o pessoal sugeriu lá a minha dissertação e foi feito um livrinho lá, mas uma coisa simples. Um livro técnico. Mas tu tens ele ainda? Tenho guardado. Quem você admira ou quem foi um mentor? Eu não tenho assim um mentor, assim, né? Eu sempre admirei muito os bons professores, né? Os bons professores que eu tive na universidade e tal. Inspiração. Eu gostei, inspirador. Agora, eu acho uma coisa, Rafael, que o mundo nunca esteve tão carente de liderança, cara. Nós não temos mais um líder para chamar de meu. Dizer assim, quem é o grande estadista? Sabe quem é o grande estadista do mundo hoje? Tem quase 100 anos, que é a Rainha Elizabeth, cara. Não tem nenhum. Se você pensar assim, e a pandemia demonstrou muito isso, né? A gente ficou meio à deriva, porque não tem ninguém, cara, não tem ninguém. A última que tinha respeitado era a Angela Merkel, né? E a gente não tem mais líder. Aliás, se você começar a analisar, a gente não tem mais lideranças em geral. Eu queria dizer, acho que próximo da gente, verdade. Menos ainda. Quando você olha o cenário brasileiro dos postulantes à presidência da República, olha quem olha quem são. Terrível. Né? Então, aí num cenário mais macro, assim, eu já li biografia, eu adoro o Churchill. O Churchill foi um estadista que me impressionou muito e num cenário mais recente, até eu li um livro agora recentemente da Margaret Thatcher, né? A Margaret Thatcher com o Reagan, que eles foram contemporâneos, né? Diziam que eles disputavam, que eles eram inimigos, mas na verdade eles se afinavam muito e a Margaret Thatcher conseguiu dar uma reviravolta no Reino Unido a partir da convivência e da parceria que ela teve com os Estados Unidos da ocasião. Então eu tenho uma relação intelectual assim, eu gosto muito dessas pessoas. Os liberais, né? E aí a grande contradição de Odair Tramontim é como e fui questionado muito, como é que um funcionário público pode ter um pensamento liberal. E eu respondo assim com uma forma muito singela. Já está afiada a resposta. Não, é porque eu sei a tabuada do 7. Né? E o camarada que consegue ter um raciocínio e falar a tabuada do 7, ele não vai defender o comunismo, essas coisas. Porque eu fui formado, olha só a minha situação. Eu tinha tudo para dar errado. Né? Eu saí lá da roça, fiz escola particular, pública, tudo tal. Entrei na Universidade Federal. Né? E eu consegui sobreviver a uma universidade federal, porque lá uma doutrinação já era na minha época, lá estava começando. Hoje
virou um triturador, né? Tanto que eu tenho um amigo que o filho dele começou a universidade há uns 4 anos atrás, e eles foram fazer um seminário sobre a democracia na Coreia do Norte, né? E aí eu fiquei assustado com isso, né? Nem dá para botar na mesma frase. Alguém que tem, olha só o nível de desonestidade intelectual, né? De alguém que propõe um seminário sobre a Coreia do Norte. Primeiro, já você estudar a Coreia do Norte só se for para ver evitar, os erros, né? Exatamente. Para ver o que não deve ser feito, né? E querer te extrair dali algo útil é uma coisa assustadora. Então, eu me surpreendo com essas coisas. E eu consegui sobreviver isso, acho que talvez pela convivência, as pessoas com quem eu convivo. A maioria dos meus amigos não são do setor público, embora eu tenha grandes amigos no setor público, mas eu me relaciono muito com o pessoal da iniciativa privada, por isso que daí, talvez, ouvindo as dores, compreendendo um pouco a situação que eles vivem, eu acabei tendo esse pensamento assim dentro dessa linha liberal. Rafa, não sei se tu percebeu, mas ele citou políticos, né, como referências. Sim. Pode ser um indício aí, né? Isso foi um acidente. Um acidente. Tá bom. Mas o as futuro pessoas me perguntam muito, né? Claro, imagino. Né? E para isso tu não tens resposta ainda, ou tens? Não tenho ainda. Não tem ou não pode? Não, eu poderia dizer. Né? O Partido Novo, né? Isso é a vantagem de estar num partido pequeno, começando. Eles vieram, assim que terminaram as eleições, vieram fazer uma avaliação, veio o presidente nacional, o presidente estadual, e eles me apresentaram algumas alternativas muito, muito elevadas, né? Queria que eu fosse candidato a governador ou senador com o objetivo de levar as ideias do partido. Né? Eles vieram com uma coisa assim, muito tentadora e para uma vaidade pessoal desafiadora, dizendo assim, olha, você conseguiu, junto com um grupo, colocar o Partido Novo no mapa político da 3ª maior cidade do Estado. Então, nós gostaríamos que você tentasse colocar o Partido Novo no melhor estado da federação, que aí o melhor estado é por minha conta. Eu acho que Santa Catarina é o melhor estado da federação. Então, era algo desafiador. Mas aí a conversa ficou por aí mesmo, acho que Tu sentiu o brilho no olho, não? Não, imagina. Mas, Rafael, quando eu falo isso, é porque eu gostei, resumindo, pelo seguinte: você defender ideias certas, né, que eu acho que as ideias que a gente via eram ideias certas, né, e principalmente quando você acredita nelas, é muito legal. Né? Agora, a vida do político deve ser uma tortura quando ele tem que ficar o tempo todo mentindo. Né? E por isso que as pessoas não confiam no político. Por quê? Porque ele tem que falar coisas... Se eu chego aqui, eu falo para esse público uma coisa, falo para o outro outra, falo para o outro outra. Então, é muito ruim. Então, eu tive essa liberdade, isso foi muito confortante. Isso é bom. E por isso que eu gostei, dentre tantas coisas. E aí tu compara, né? A fala geralmente do empreendedor político o pior momento dele é durante o antes da votação ali? A campanha? A campanha. Quando termina a campanha, ali é o pior momento dele. Depois os 4 anos são de felicidade. E a tua fala, não. Aquilo foi transformador. Muito bom. Então, estar ali, naquele momento, passando aquelas situações ali, falando com as pessoas, sentindo, furando um pouco da bolha, foi algo transformador para ti. E aí, quando tu fala mais política, geralmente, cara, aquilo ali é o pior momento deles. Certo, né? Tipo, a maioria das pessoas dizem que aquilo ali foi o abismo para poder chegar lá do outro lado. Então é legal essa comparação. É que o Rafael foi muito legal, assim, ó, esse jeito de fazer política que a gente fez foi muito legal. Por quê? Porque as pessoas que faziam os bandeiraços, distribuíam o panfleto, né? Ninguém pagou R$1 para ele. Tinha gente que ia lá com uma BMW, lá estacionava lá e ficava distribuindo o panfleto. Então, essa convivência que eu tive de pessoas bem-sucedidas, de pessoas simples que também, muitas pessoas simples, sem escolaridade, mas que entendiam a nossa mensagem. Isso foi muito interessante. Mas eu tive um momento espetacular quando eu tive a oportunidade de ir a São Paulo, meu dinheirinho, peguei um voo de última hora, almoçar, fiquei 2 horas conversando com o governador Zema, de Minas Gerais, que era a nossa referência, continua sendo a referência do Partido Novo, e aí ver
alguém... Ele é gente boa, assim? Mas super... Ele parece um caipirão, assim? Não, parece... Mineirinho. Caipirão. É aquele caipirão simples, ideias claras, bem intencionado, fazendo aquilo que é possível. E então, para mim, foi muito, muito interessante, né, ter essa referência e aí ser mais uma vez otimista. Ele era um empresário, né? Um homem que começou a campanha lá com 1%, e de repente, as pessoas começaram a ver nele a voz da sinceridade, de bons propósitos, deram um governo para ele com 3 deputados em 70. Imagina. Né? E o cara consegue aprovar a reforma previdenciária, uma das primeiras do Brasil, é porque ele tem uma luz, né? Mas a luz dele não é de brilho, é de sinceridade e de clareza de propósitos. Legal. Então, eu gostei muito, foi interessante, e se eu tivesse sido eleito, eu me inspiraria, né, em tempo real na figura que ele representou. Então, esse nível de relacionamento, de você conviver com alguém, não ter que ficar negociando cargos. A gente não tinha coligação, né? Nem vice, nada. Coligado, vice era gente nossa. Então, esse tipo de política é o tipo de política que você, que atrai, né? Qualquer se sente bem fazendo, independentemente do resultado. Sim. Se eu não tivesse feito a votação expressiva que eu fiz, eu teria seguramente saído satisfeito pela experiência vivenciada. De fazer cortar, assim, pelo amor de Deus. Tu tens 30 segundos para responder a última. Se você se encontrasse com 19 anos, não pode usar a mesma resposta do primeiro, o que você falaria para você? Olha, eu falaria de que o mundo tem muitas oportunidades. Né? Eu acho que a gente tem que prestar menos atenção no que diz a imprensa, por exemplo, que a imprensa é muito catastrófica. Pancho, vem aí, ela é muito catastrófica, né? Ela não tem pauta positiva, né? É um moedor de desgraça. Então, eu acho que a gente precisa se contagiar positivamente. Então, eu diria para qualquer jovem de 18 anos, estude, as oportunidades estão na nossa cara, e principalmente, para encerrar, eu acho que a tecnologia ela oportunizou muito. Hoje, um guri de 19 anos pode estudar em Harvard. Né? O meu filho estava ali com um professor muito ruim, lá numa certa disciplina, não vou dizer para não queimar o professor, o meu filho é um guri bem inteligente, e ele, pai, eu não consigo aprender movimento retilíneo uniforme, era física. Aí eu falei, filho, faz o seguinte, desliga, vai no YouTube e pega ali Cara, em 20 fácil, minutos... Né? Aprendeu. O que o professor vai demorar 2 horas, em 20 minutos, ele vai te ensinar. A gente vai ver nos próximos 5, 6 anos a transformação total da educação. Porque a tal da universidade estruturadora, ela não vai mais existir. Não vai fazer mais sentido. Os novos pais já não conseguem mais atravessar o filho numa situação dessa. Porque eles entendem que um ser humano com um livro na mão e uma lousa não passa a informação. A informação hoje está ali. Não precisa. Aquele cara precisa ser um provocador. É totalmente diferente. Essa informação a gente consegue em qualquer lugar. A informação a gente vai e busca. Eu quero só agradecer, obrigado Pancho demais, as perguntas pertinentes, né, dando aquelas puxadinhas fantásticas. Odair, fantástico ter aqui, uma honra. Obrigado mesmo, tirar teu tempo, poder conversar um pouquinho com a gente. E obrigado a você que está aqui escutando até agora. Compartilhe, comentem, falem aí, cara, o que está acontecendo, o que estão pensando. Obrigado demais, Odair. Obrigado mais, Pancho. Muito obrigado, foi um prazer enorme, fiquei honrado com o convite, foi uma satisfação muito grande. E desculpe, porque eu sou de respostas longas. Mas é bom ouvir, é bom ouvir. Eu gosto muito de conversar, né? Umas coisas que eu gosto de fazer é isso, então muito obrigado, foi um prazer, sucesso para vocês. Maravilha, um abraço. Abraço para vocês, até mais. Tchau.